Você já olhou para uma fotografia antiga e sentiu saudade de você? Não da roupa, não do lugar, não daquele momento, de quem você era naquela época. Porque algumas pessoas não percebem quando começam a desaparecer de si mesmas. Continuam vivendo, trabalhando, sorrindo, conversando, mas em algum momento olham para dentro e perguntam: onde foi parar aquela pessoa que eu era? Havia um homem que guardava uma fotografia dentro de uma gaveta. Era uma fotografia antiga. Nela, ele estava sorrindo. O sorriso era diferente. Havia brilho nos olhos. Havia sonhos. Havia uma leveza que o tempo ainda não tinha conseguido roubar. Ele costumava olhar aquela fotografia escondido, não porque não gostasse do passado, mas porque sentia falta de si mesmo. Um dia, colocou a fotografia sobre a mesa e ficou olhando durante alguns minutos. Então disse: eu não lembro quando comecei a mudar. Essa frase talvez seja uma das mais dolorosas que alguém pode dizer, porque ninguém acorda uma manhã e decide: hoje vou deixar de ser feliz. Não acontece assim. Acontece aos poucos. Uma decepção, depois outra, uma perda, uma porta fechada, uma palavra que machucou, uma pessoa que foi embora, um sonho que não aconteceu, uma responsabilidade que chegou cedo demais. E vamos aprendendo a sobreviver. Só que existe uma diferença entre sobreviver e viver. Para sobreviver, muitas vezes construímos armaduras. Paramos de confiar, paramos de esperar, paramos de criar expectativas, paramos de falar sobre aquilo que sentimos. Dizemos: não me importo, quando por dentro nos importamos demais. Dizemos: estou acostumado, quando na verdade estamos cansados. Dizemos: está tudo bem, quando nossa alma está pedindo socorro. E um dia, sem perceber, a armadura fica tão pesada que esquecemos como era viver sem ela. Mas escute isto com carinho. Você não desapareceu. Aquela pessoa ainda existe. Ela pode estar escondida debaixo de anos difíceis, debaixo de responsabilidades, debaixo de feridas, debaixo de decepções, mas ainda está aí. E Deus sabe exatamente onde encontrá-la. Ele conhece a versão de você que existia antes da dor. Conhece os sonhos que você abandonou. Conhece as lágrimas que você engoliu. Conhece as noites em que você fingiu dormir para não precisar explicar o que estava sentindo. E Ele não olha para você dizendo: por que você mudou? Ele olha dizendo: eu ainda estou aqui. Talvez o maior milagre de um recomeço não seja tornar-se outra pessoa, seja voltar a ser quem você era antes de acreditar que precisava deixar de ser você. Voltar a sorrir sem culpa, voltar a sonhar sem pedir desculpas, voltar a acreditar que coisas boas ainda podem acontecer, voltar a olhar para o espelho e não enxergar apenas as marcas daquilo que passou, mas também enxergar alguém que sobreviveu, porque as cicatrizes não são provas de que você perdeu, são provas de que você continuou. Aquele homem ainda guardava a fotografia na gaveta, mas depois daquele dia ele fez algo diferente. Não para viver no passado, mas para lembrar que quem estava tentando reencontrar. Recomeçou devagar. Telefonou para alguém que amava. Voltou a ouvir uma música antiga. Saiu para caminhar. Retomou um sonho esquecido. Fez uma oração diferente. Não pediu: Deus, devolva minha vida de antes. Pediu: Deus, ensina-me a viver novamente.
E existe uma diferença enorme entre as duas coisas, porque o passado não volta, o tempo não volta. Algumas pessoas não voltam, algumas oportunidades passam, mas isso não significa que a sua história terminou. Há capítulos que ainda não foram escritos. Você não precisa voltar a ser exatamente quem era. Pode ser alguém ainda mais profundo, mais consciente, mais forte, mais humano, mais grato, mais perto de Deus. A dor mudou algumas coisas em você, mas ela não precisa decidir quem você será daqui para frente. Então, quando estiver sozinho, procure aquela fotografia dentro de você. Procure aquela parte que ainda gosta de cantar, de rir, de sonhar, de acreditar, de amar. Não abandone, cuide dela, porque dentro de você existe uma parte que passou muito tempo esperando você voltar. E quando este encontro acontecer, não haverá fogos, não haverá aplausos, será apenas você, diante do espelho, percebendo que ainda existe luz aí dentro. E então você vai entender, você não perdeu quem era. Você apenas passou muito tempo tentando sobreviver. Agora é hora de viver. E se hoje você não reconhece mais a pessoa que está diante do espelho, não tenha medo. Comece novamente, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um sorriso de cada vez, um passo de cada vez. Porque algumas histórias mais bonitas começam exatamente no momento em que alguém decide parar de apenas existir e voltar a viver. Se esta mensagem encontrou você em um momento difícil, guarde uma coisa: você ainda está aí. A vida pode ter mudado seu caminho, pode ter mudado seus planos, pode ter deixado marcas, mas não conseguiu apagar completamente quem você é. Respire, olhe para frente e permita que Deus encontre você, exatamente onde você está. Porque o fim de uma versão sua pode ser apenas o começo de uma versão ainda mais bonita. Este é o Ecos da Alma. E enquanto houver alguém precisando ouvir, nós continuaremos colocando esperança em palavras.